Bom, a gente sempre começa, pessoal, com uma respiração, né? E algumas pessoas podem ou não fechar seus olhos e se conectar com esse momento. Então, a ideia é realmente deixar tudo lá fora, respirar profundamente, se colocar em primeiro lugar. Nesse momento, você se priorizar, respira profundamente e solta, deixando tudo lá fora, tudo que você tem de preocupação, de outras atenções, se deixa de lado um pouquinho para se conectar com a gente aqui, nesse momento da leitura e de compartilhamento aqui dos ensinamentos da Luz e Rei, tá bom? É bem rapidinho, né? Respira e vem para cá. Coloca a sua intenção no momento presente. Essa é a ideia, tá bom? E aí, o terceiro capítulo, quem começa a leitura hoje é o Jefferson, né, Jefferson? Isso mesmo. Bom, gente, então, como nós já falamos, né, as outras lives estão gravadas. Nós estamos no capítulo 3. Vocês estão me ouvindo bem? Aqui tá tudo certo. Pronto. Nós estamos no capítulo 3 e esse capítulo 3 é intitulado De Onde Ele Vem. E tem o subtítulo O Passado Não Tem Poder Sobre Mim. De certa forma, ela começa, a Louise Hay, né, porque nós estamos lendo esse livro aqui, Você Pode Curar a Sua Vida, de toda forma, a Louise Hay, ela sempre traz um resgate do capítulo anterior, né, e aí ela começa dizendo que esse passado, né, o passado não tem poder sobre mim. Então, assim, até agora nós já falamos sobre vários aspectos e nós investigamos alguns outros nos capítulos anteriores. Né? Inclusive, a gente falou sobre as crenças, né, que existem em nós mesmos, né, que nós somos ensinados, né, acerca dessas crenças, e aí a gente cresce com esses pensamentos. Né? Então, a gente precisa sempre analisar a fundo para identificar, né, o que pode ser o verdadeiro problema. Porque no capítulo anterior ela pergunta: qual é o verdadeiro problema quando a gente analisa um problema? Qual é o verdadeiro problema quando se analisa uma questão? Né? Então, a gente vê que sempre o problema está mais intrínseco, está mais interno, né? Então a gente precisa aí mexer em algumas coisas para tentar identificarmos, né? Uma outra questão que ela sempre coloca é essa questão de a gente não se achar o bom o bastante, né? Então a gente sente, né? Nós sentimos que não somos bom o bastante e que existe uma falta de amor, né, em nós mesmos. E aí quem lembra, né, vai ver que, inclusive, eu falei sobre essa questão do bebê. O bebê, um ser perfeito, que se aceita perfeitamente, né, que se vê, que se explora o seu corpo, né, que se aceita como se transforma, né, em um adulto aí, cheio de questões. Né? Então, assim, esse bebê perfeito que vê uma perfeição na vida, né, como é que ele passa a ser esse adulto que tem problemas e se sente sem valor? Né? A partir de que momento a gente começa a se perceber assim, sem valor? Né? Então, vamos pensar, nós estamos sempre em mutação. Né? Nós fazemos o melhor que podemos, gente, com a compreensão, a consciência e o conhecimento que a gente tem. Vamos pensar sempre nisso. Então, para que tanto julgamento? Aí, para começar, eu faço a seguinte questão, né? Não seria melhor nós procurarmos mais compreensão, consciência e conhecimento para que a gente possa ir modificando as nossas ações? Né? Porque, repito, nós precisamos entender que nós estamos, nesse exato momento, né, em um momento de vida
em que nós temos uma compreensão, uma consciência e um conhecimento sobre certas questões. Mas isso é mutável, porque a vida muda. Nós não somos obrigados a permanecer, né, em uma certa crença de pensamento que nos coloque numa situação desfavorável, que nos machuque, que reforce o não amor por nós mesmos, né? Então, por que não a gente fazer diferente, né? Aceitar que nós estamos em um momento de consciência, compreensão e conhecimento, né? Hoje, mas que nós podemos mudar para que as nossas ações possam se modificar, né? Certo, Jefferson. Então, nesse primeiro momento, gente, ele trouxe aqui o subtítulo que é de onde ele vem. Ele está falando do problema, né? De onde vem o problema. Aí a Luísa vai dizer que o problema vem de pensamentos e crenças que a gente alimentou, que a gente construiu aí no decorrer da nossa vida. Então, muitas dessas crenças, que fique claro aqui, né, a diferença entre a palavra crença religiosa e crença como a gente traz, como a Luísa traz. Na verdade, essa crença que a Luísa Rey está trazendo o tempo todo no livro é um termo específico para aquilo que acreditamos. Então, quem crê tem uma crença, né? Então, aquilo que a gente acredita sobre as questões, sobre dinheiro, sobre relacionamento, sobre a vida, né? Então, ela sempre vai perguntar, como é que você leva a sua vida? Você acredita que você está sempre protegido por um ser divino, um ser maior, ou você duvida? Então, essa é a sua crença. Se você é uma pessoa que vive amedrontada, então você, na verdade, tem uma crença de insegurança, né? Você não é, como muita gente que eu converso às vezes fala, não, eu sou uma pessoa de muita fé, só que tem medo de deixar, sabe, o tempo inteiro com medos. Então, na verdade, a crença interna que está lá no subconsciente dessa pessoa é de que ela não está segura. Então, às vezes há um conflito aí, né? Mas a ideia aqui é que a gente vai trazendo, de acordo com o que ela colocou no livro, essa sequência, né? Então, a partir de reconhecer que existem crenças, existem questões importantes que a gente acredita sobre várias áreas da nossa vida, que podem estar nos limitando. Então, a gente vai chamá-las de crença limitante. Aquela crença negativa a respeito de algo. Ela não nos impulsiona, não nos leva para frente, ela nos impede de seguir. Faz com que a gente acredite que a gente não é capaz, que a gente nunca vai alcançar. Então, são crenças limitantes. Aí, a Luísa Rey, nesse outro trecho, vai dizer, vai trazer o subtítulo faxina mental. Já pensaram nisso? Eu gosto muito da tal da dieta mental, que a gente já falou outro dia, e eu proponho isso sempre para as pessoas que eu conheço, para as pessoas que eu atendo. Qual que é o processo? É você manter o pensamento positivo. Quando vier algo ruim, né, você passa, inclusive eu mando passar a mãozinha na testa e jogar fora. Mas a Luísa Rey, nesse capítulo, ela propõe que a gente tem que fazer a faxina. A faxina mental muitas vezes, olhar para pensamentos que a gente nem gostaria. Algumas ideias, algumas crenças que a gente finge que não tem, que a gente não dá atenção, mas que está repercutindo no nosso dia a dia, tá? Então, ela diz assim, agora chegou a hora de examinarmos um pouco mais nosso passado, de dar uma olhada em algumas crenças que têm nos dirigido. Algumas pessoas acham essa parte do processo de limpeza muito dolorosa, mas não precisa ser assim. Precisamos olhar para o que existe antes de podermos começar a faxina, tá? Então, ela vai dar falar que é para a gente fazer conforme a gente faz na nossa casa, né? Vai entrar em um cômodo, vai limpar bem aquele cômodo para depois mudar de cômodo. Então, não adianta revirar tudo de uma vez, que a casa vira uma confusão e você não consegue organizar a faxina. Talvez você precise olhar para uma questão por vez. Então, você pode começar observando aquilo que está mais se incomodando. Normalmente eu recebo pessoas que vêm assim, passando por um momento de crise, né? A Renata também faz atendimento, o Gé já está fazendo, acho que estágio também, está todo mundo conversando com pessoas e a gente observa
que no momento de crise a pessoa quer uma solução para aquilo, só para aquilo. Ela não quer fazer mais nada sobre outras coisas, ela precisa resolver aquilo. E normalmente, quando você está no processo de mudança, você vai olhar uma coisa por vez, mas quando você mexe numa coisa, outras aparecem. Essa é a ideia. Só que a boa notícia é que quando você resolve, o trem começa a andar, né? A limpeza começa a acontecer, as outras coisas começam a caminhar também, tá? Isso é muito especial. Aí ela dá outra explicação falando sobre como a gente pode comparar das questões de alimentos, né? Então, quando você tem lixo, você vai lá, joga o lixo, a comida velha no lixo. Você não vai no dia seguinte pegar aquela comida velha podre e comer ela de novo. Então, ela fala dos pensamentos, fazendo essa comparação. Esse comparativo com os pensamentos negativos que a gente sempre alimenta. Então, faxina mental é isso, é olhar o padrão de pensamento que você está tendo constantemente, tirar esse padrão de pensamento da sua rotina e mudar por outro, trocar por outro. Então, vamos dar um exemplo simples assim, não tem gente que está remoendo a mágoa de um acontecimento de... Olha, gente, eu atendi pessoas com um acontecimento de 50 anos atrás. A pessoa vive e revive aquilo como se fosse ontem, ou como se estivesse acontecendo na hora. Então, esse padrão de pensamento é como você comer a comida velha, estragada de 50 anos atrás, podre, né? Então, a sugestão da faxina mental é que a gente tenha essa consciência de que alguns pensamentos não nos favorecem, não nos fazem bem e devem ser eliminados. Então, ela pede para a gente fazer isso. Ó, se um pensamento ou crença não lhe é mais útil, livre-se dele. Não existe nenhuma lei que diga que só porque você um dia acreditou em alguma coisa, é obrigado a acreditar nela para sempre. Gente, tem pessoas que falam assim, ai, mas a minha mãe disse que isso não era bom. Não foi bom para a mãe naquela época, né? Ela viveu um outro momento de vida, não é para você questionar os seus pais, não é isso. É para você observar se essa verdade que você prega e quer impor para os seus filhos ainda é compatível com o nosso dia a dia. Se de repente você não está sendo rígido e querendo manter uma crença familiar que não faz mais sentido, né? Então, essa é a sugestão aí relativa à faxina mental. E aí, Claudinha, eu só queria colocar um negócio, Renata, desculpe, não, relacionado a essa questão do lixo, né? Olha que coisa interessante. Como é que a gente escolhe sempre estar comendo do lixo? Pronto, só vou dizer isso. é incrível, né? E a gente vai reproduzindo isso ao longo da vida, porque muitas vezes é até mais fácil ficar comendo, se acredita ser mais fácil comer desse lixo do que jogar ele fora, né? E começar a experimentar novas situações. Então, fica aí também a reflexão. E aí a gente vai falar de algumas crenças limitantes, né? E uma das crenças limitantes é, por exemplo, não sou bom o bastante. Quando a gente nasce, gente, que a gente é um bebezinho, a gente nasce assim, a gente é pura luz, né? E aí, ao longo da vida, a gente vai escutando uma série de coisas e a gente vai introjetando. E muitas vezes a gente vai escutando que, por exemplo, que a gente é burro, né? Que a gente é desorganizado, que não somos boas pessoas e de pessoas muito significativas na nossa vida. Então a gente vai introjetando isso e aquilo vai se tornando uma verdade para a gente. E ao longo da vida, a gente vai acreditando, só que a gente precisa questionar isso e fazer essa faxina mental, porque a partir do momento que a gente se despreende disso, a gente começa a construir uma nova vida para a gente, né? Então, uma outra crença limitante, por exemplo, é falta de amor por si próprio. Muitas
vezes, muitas crianças, elas não se sentem amadas, elas não se sentem aceitas. Então, elas terminam acreditando realmente que elas não valem muita coisa, que elas não são boa pessoa, que elas não são dignas de amor, de aceitação. E a gente precisa, sim, questionar essa e várias outras crenças que nos limitam e que deixam a nossa vida apequenada, né? Deixam a nossa vida pequena. Então a gente precisa sim, gente, porque o que as pessoas, mesmo pessoas muito significativas na nossa vida, nossos pais, nossos cuidadores, professores, irmãos e tal, o que eles falam é o que eles acreditam, é o que é verdade para eles, mas não necessariamente tem de ser verdade para A nós. vida toda, né? A vida toda, por exemplo, eu atendo uma pessoa que uma das maiores questões da vida dela é que ela ouviu de um professor que ela não iria muito além, que ela era uma pessoa limitada e ela passou a vida acreditando nisso. Então, realmente, a gente precisa questionar o que a gente escuta, porque na verdade, é o que faz sentido para o outro, não para a gente. É. Nessa parte, Claudinha queria falar algo? Não, Sim. não, eu tô achando incrível isso tudo que vocês estão colocando. Perfeito. Nessa parte, né, para a gente fazer um entendimento melhor, nessa parte, como Claudinha falou, e eu falei anteriormente, né, é preciso que se faça essa faxina mental. Então, Renata deu 2 exemplos de crenças limitantes que a Louise Hay traz no livro. Então, eu vou dar mais 2 exemplos, né, para ver se a gente consegue entender melhor a profundidade de quando a gente traz uma questão, quando a gente tem uma questão, né? Que às vezes, como nós dissemos aqui, a gente quer resolver, né, na mesma hora e aquilo. Pensa que aquilo é uma coisa pontual, né? Mas que, na verdade, a Louise Hay disse que é uma coisa que está aí também nas profundezas, né? Então, ela traz aqui no livro uma outra crença limitante que diz assim: a vida é cheia de perigos. Então, eu pergunto, você conhece alguém, ou você mesmo, né, que já chegou a dizer, não, olha, a vida é muito perigosa, é cheia de perigos, né, para além do que realmente é, né? Então, ela diz que a origem disso pode ser porque assim, para cada pessoa, né, a gente tem que levar em consideração a subjetividade humana. Né? Então, assim, pode ser um pai amedrontado. A origem, né, a origem de um pai sempre amedrontado, que coloca as ideias, né, na cabeça da criança, do jovem, e aquilo vai crescendo, crescendo, e você vai acreditando piamente que a vida é cheia de perigos. Inclusive, a gente costuma repetir, né, a crença, uma possível crença aí do nosso pai, da nossa mãe, de um professor. Então, a gente tende a fazer essa repetição. Então, ela diz que esse pai, certo? Esse pai que dizia sempre à filha, né, que a vida era cheia de perigos, ele encarava, né, a vida de uma forma áspera, sombria. Ele tinha dificuldade de rir. E quando ria, ficava com medo de que alguma coisa mal fosse acontecer. Engraçado que eu lembrei, através disso, né, que sempre alguém me dizia antigamente que quando a gente ri muito é porque alguma coisa irá acontecer, né? Eu achei tão assim interessante. Então, veja, eu mesmo me lembrei de uma situação em que eu já ouvi isso, né? Então, vê como as coisas são. Jefferson, Bom, uma outra... posso comentar aqui que essa semana que passou, alguém falou para mim, nossa, as coisas elas estão dando tão certo que eu tô até com medo. Uhum. Né?
Isso é uma Isso. crença. Daí eu falei, por quê? Então vamos trocar essa crença. E a sugestão é mudar, né? A fala, olha, tudo sempre dá certo e quanto dá mais certo, ainda continua dando certo cada vez mais. Um minuto, eu queria, gente, pedir a vocês que, se vocês estiverem gostando, encaminhem um aviãozinho aí para que outras pessoas também sejam beneficiadas com esse conteúdo que é tão rico, que é tão incrível, que muda a nossa vibração, né? E outra coisa que também é muito importante, se vocês puderem botar coraçãozinho aí, porque aí o Instagram entende que é um conteúdo legal e encaminha para outras pessoas. É. Bom, vamos para um outro exemplo de crença, né? Para a gente entender ainda mais. Veja bem, eu vou falar sobre essa crença fazendo de conta que é um caso, certo? Para ver se a gente consegue compreender bem. Qual é a crença? Por exemplo, uma pessoa passa a vida inteira acreditando: eu não sou bom o bastante. Não, não sou bom, nada dá certo, não sou bom o bastante. E aí, qual pode ser uma possível origem? A criança sempre está, né, ter estado abandonada e ignorada. Por exemplo, existia uma certa pessoa que para ele falar era difícil, o silêncio tinha se tornado um modo de vida. Era uma pessoa que se livrou de álcool e droga. A mãe morreu quando ele era muito jovem. Ele foi cuidado por uma tia. Comia sempre sozinha, em silêncio, né? Dia após dia ficava no quarto sem fazer barulho. Teve um relacionamento com uma outra pessoa silenciosa. Olha aí a repetição do padrão. Os dois nessa relação mal se falavam, ou seja, a comunicação, né, não existia. Essa pessoa, né, o parceiro, morreu e mais uma vez essa pessoa ficou sozinha. Ou seja, um padrão que vai se repetindo, que vai se repetindo, que vai se repetindo, e vai fazendo com que você continue admitindo e reforçando para você mesmo que você não é bom o bastante, que você não merece. E aí, na investigação dessa crença, da origem dessa crença, por exemplo, como eu já disse, é subjetivo, para cada pessoa é de uma maneira. Porém, ela cita, né, o caso dizendo que a tia desta pessoa mal falava, só falava com ele para dar advertências. Então, ele foi criado no total silêncio. Então, né? Então, veja, ele repetiu. Ele foi criado assim, repetiu, né? E isso construiu crenças e isso chegou, né, a ser uma constante na vida dele. Então, veja como as coisas são profundas. Para uma crença, né? Não sou bom o bastante. É verdade. Sim, Essa então, forma de assim, viver. só complementando, Claudinha, desculpa, uma frase que você mesma disse lá, gente, que eu acho que fecha bem, quer dizer, olha, eu fiquei, eu achei fantástico, né, que a Louise Hay diz assim: não existe nenhuma lei que diga que só porque você um dia acreditou em alguma coisa é obrigado a acreditar nela para sempre. Não vamos ficar com o lixo, né? Vamos procurar ressignificar, transformar, né? Porque de lixo nós já vivemos, né? Porque nós temos muitos lixos mentais, né? Mas a gente precisa tentar ir ressignificando isso, para que nossa vida, para que a gente só depois de 50 anos, né, comece a resolver uma questão, ou a querer retirar um lixo que nos atrapalha tanto. Porque, veja, essas crenças, elas nos atrapalham bastante
no percurso da nossa vida e do que a gente quer. Verdade. E é se Então, livrando deles, desses lixos, que de fato a nossa vida pode funcionar melhor, porque senão ela fica travada. exato. E aí, na sequência desse capítulo, né, ela vai trazer exercício. Então, o que a gente está entendendo, né, no processo todo? O que a Louise Hay propõe é que a gente entenda que nós temos um padrão mental que pode estar provocando os problemas que a gente tem na vida. Então, aí a pessoa chega para mim e fala, mas está tudo bem, está tudo certo. Não, se você tiver com alguma questão que não está indo do jeito que você gostaria, tem questão para olhar. Tem crença limitante, tem padrão mental que precisa ser observado. Então, de alguma forma, se você não está tendo dinheiro suficiente, o dinheiro não está fluindo, você está tendo dificuldades financeiras graves ou medianas, independente, você tem que olhar as crenças sobre dinheiro. É assim que funciona, E é né? assim E, a mesma coisa se for no amor, né, exato, Claudinha? qualquer área da vida. Então, às vezes a gente conversa, a pessoa fala, não, mas eu estou super bem. Aí ela não percebe que no inconsciente, de forma profunda, o que ela acredita. Porque quando a gente fala, você tem crenças limitantes, a pessoa fala, não. Mas a crença limitante, ou essa questão que está te bloqueando, ela não está visível. Senão era só trocar, falar, não, agora eu não estou mais pensando assim. Não, você tem que olhar com atenção, fazer os exercícios. O livro todo é composto de vários exercícios. A gente já fez o do deveria aí no capítulo anterior. E eu recomendo que as pessoas que vão acompanhando a live possam depois voltar a assistir, pausar e fazer o exercício direitinho, para poder encontrar essas crenças, tá? Então, nesse exercício aqui, ela vai dizer o seguinte: o exercício que fazemos é pegar uma folha grande de papel e escrever uma lista de todas as coisas que seus pais disseram que estavam erradas com você. Então, de repente, o pai, o tio, o cuidador, né, a pessoa que te criou, ela na intenção de te orientar, de te dizer, olha, isso aí que você fez não deu certo, né? A intenção era ótima, era te instruir, era te orientar, mas ela dizia assim, não, isso daí não dá certo, você fez errado, chamava a sua atenção de uma forma, muitas vezes, ríspida, que te gerou um trauma, uma crença de que você não presta para nada. Então, tudo que você fazia ia mostrar, de repente, não, isso aqui não ficou bom. Aí você começava a acreditar o quê? Não sou bom bastante, não sei fazer nada direito, então não presto para nada, tá? Então, tudo que você tiver aí de frases, que você vai sentar, respirar, faz isso do jeito que a gente começa a live aqui. Respira, fecha o olho, se conecta. Tira um tempinho só para você, um papel na frente, e vai escrevendo tudo que você lembra, que te disseram que foi julgamento, que foi dizendo que você não era bom. Isso pode ter acontecido na escola. O pessoal deu exemplo de escola, e eu atendi uma pessoa que era excelente, que estava fazendo um curso maravilhoso e não conseguia se apresentar. Nós fizemos um exercício de crença, ela encontrou um trauma na sala de aula. No dia de apresentar um trabalho, o professor deu uma bronca, falou que estava horrível, não sei, pronto, a pessoa nunca mais conseguia falar em público, né? Então, são várias situações que podem acontecer, não é uma. E aí, cada um é único, né? O que foi difícil para mim pode não ter sido difícil para o meu irmão, que morou na mesma casa, né? Então, cada um vai ter sua interpretação individual de cada assunto que ele viveu lá. E aquela questão bloqueou, né, o seu emocional, ele acabou acreditando que não era bom. Porque também já tem de pessoas assim, a irmã achava tudo aquilo lindo, e para outra aquilo foi terrível, entende? Então, é uma interpretação da pessoa, uma interpretação particular daquela criança, daquele momento, tá? Então, não dá para generalizar. Mas se você sentir, então aí eu sempre coloco a mão no coração, e peço para a divindade me orientar. O que eu preciso olhar aqui? E aí pega a caneta e deixa ver. Escreve, mesmo que encha a folha de coisas que você considere que não tenha nada a ver. Vai deixando fluir e você vai encontrar as crenças que estão te bloqueando, tá? Então, a pergunta quais foram
foram as mensagens negativas que você ouviu. Aí você dá o tempo suficiente para lembrar o máximo que você puder. Uma meia hora ela propõe, né? Geralmente é bastante. E depois, continuando o exercício, o que eles diziam sobre dinheiro? Gente, vocês não ouviram aquela frase, o dinheiro não dá em árvore, o dinheiro é sujo? Muitas frases como essa, do cotidiano, que virou ditado popular muitas vezes, são crenças limitantes. Então, escreve tudo aí para você olhar e reconhecer qual que é o seu bloqueio. Só escrevendo que você vai visualizar, materializar e vai ficar mais fácil, tá bom? Outra coisa, o que eles diziam sobre o seu corpo, de repente, você é magrela. Eu era magrela, né? Agora eu tô querendo que alguém me chame de magrela, mas não sou mais. Aí o outro, você tá muito gordo, você tá muito alto. Tudo coisa daquele momento ali dos adultos que era relevante para aquela pessoa que falava, né? E aí pode ter gerado esse bloqueio na criança, tá? Então, tudo que diziam sobre o seu corpo, tudo que diziam sobre amor e relacionamento, sabe a frase clássica, homem não presta? Nenhum homem presta, né? Essa frase é um clássico que muita gente já deve ter ouvido em algum momento, né? E para desconstruir isso, hoje a gente tem que conversar muito com as pessoas, né? Porque eu conheço muitos homens que prestam, né? Então, se a gente for generalizar, ninguém se relaciona mais, né? Então, Muitos, põe na hom- lista aí tudo que você ouviu sobre isso. muitos, Depois, Oi? muitos homens que prestam e muitas mulheres que não prestam e vice-versa, né? É sobre o ser humano, não é sobre homem ou mulher. Exatamente. Desculpa, Claudinha, ter te Não, é interrompido aí. verdade, bem lembrado, Rê, porque isso vale para homem e para mulher, porque nós estamos falando exatamente do que você disse, ser humano, né? Os comportamentos são das pessoas, não é do gênero, enfim. Aí a outra é o que diziam sobre seus talentos criativos. Então você fazia alguma coisa que você achava incrível, a pessoa falava que estava horrível. Pronto, aí já bloqueava, né? Quais foram as coisas limitativas ou negativas que lhe disseram? Então, tudo que te disseram a respeito de você, também você vai colocar nessa lista. Depois, se puder, apenas olhe de forma objetiva para essas frases e diga para si mesmo. Então, foi daí que veio essa crença. É uma forma de começar a desconstruir, que daí você já vai olhar, enxergar e vai falar, tá tudo bem, não é verdade isso, não é necessariamente uma verdade. Se puder, depois. Agora peguemos uma nova folha de papel e vamos um pouco mais fundo. Que outras mensagens negativas você ouviu quando criança, de parentes, de professores, de amigos, de autoridades e da sua igreja? Gente, aqui a gente tem que lembrar que ninguém tem a verdade absoluta. Que mesmo que aquela pessoa que era uma autoridade na sua vida, ela não é necessariamente perfeita, era a verdade dela, né? Então, olhar para as crenças que outros nos passaram não é desrespeito nem desonra, é uma forma de você reconfigurar a sua própria vida. Você continua amando, honrando e respeitando aqueles adultos que te criaram, mas você pode fazer diferente, certo? Daí ela diz assim: anote todas elas, leve o tempo que for necessário. Tome consciência das sensações que estão ocorrendo no seu corpo. Então, é um exercício meditativo, é um exercício de parar, de respirar, de realmente querer encontrar o bloqueio. Ó, quem quer vai achar. Quem ficar com preguiça, fazer o exercício mal feito, depois, né, o resultado não vai ser o ideal. O que está escrito nessas duas folhas de papel são os pensamentos que precisam ser removidos da sua consciência. São crenças que o fazem sentir que não é bom o bastante. Tá bom? E aí, Então, vejam, gente, que desde do passado, né, da nossa live passada, nós estamos propondo exercícios, né? Então, na live passada, a gente propôs dois, que está no livro, né? Que é substituir o eu deveria por eu poderia, né? Aí vocês podem resgatar lá, como também o exercício do espelho, né? Que é a afirmação positiva. E aí tem esse outro bastante interessante para a gente tentar descobrir
De onde surgem essas crenças que nos limitam e nos impedem de seguir ou de fazer algo, né? Às vezes a gente tem um sonho, um desejo, e aí algo nos impede ali, um pensamento, uma crença, né? Ah, eu não vou conseguir, eu não sou capaz, eu preciso desistir disso, né? Claudinha, esse nosso Jefferson, ele é incrível, né? Porque ele simplesmente vem, ele faz uma síntese assim, que ele sintetiza tudo. Na Nós verdade, somos assim, incríveis, na nós somos um trio verdade, gente, incrível. são meus melhores amigos, então eu sou muito suspeita para falar. E as pessoas que me conhecem sabem que eu digo tudo que eu sinto e que eu falo, e é isso mesmo. Eu sou muito abençoada de ter eles na minha vida e de poder estar trabalhando com eles, porque eu tenho certeza que a gente vai levar muita luz, é muito conhecimento e muito discernimento a muitas pessoas que precisam, né? Aquelas que precisam, porque aquelas que precisam vão chegar até nós. E aí, gente, a gente vai agora falar um pouco de um ponto, vendo-se como uma criança. Então, você imagine que você tem 3 anos de idade e que você está ali na sua casa, né? E aí você seus pais ou seus cuidadores começam a gritar com você, né? A dizer que você é burro, que você não faz nada direito, que você é desorganizado, que nada funciona com você, que você atrapalha a vida deles. Então, imagina como essa criança vai ficar. O o quanto ela vai se sentir mal, o quanto ela vai se sentir pequena, o quanto ela vai se sentir eh, uma pessoa que não merece nada de bom da vida, o quanto essa criança vai se sentir triste. Aí, por outro lado, se a gente pega essa mesma criança de 3 anos de idade, coloca ela num lar onde ela é amada, onde ela é respeitada, onde ela é valorizada, onde ela escuta que ela é linda, que ela é inteligente, que tudo que ela faz é maravilhoso, mesmo quando ela erra, que tá tudo bem errar, porque errar faz parte da vida também. Então imagina como essa criança vai crescer. Essa criança vai crescer se amando. Essa criança vai crescer autoconfiante e assim ela vai fluir pela vida. Ela vai crescer e é dessa forma que ela vai tocar a vida dela. E aí, tem um trecho aqui que eu acho muito legal, que fala o seguinte: cada um de nós tem uma criança de 3 anos no nosso interior. E com frequência passamos a maior parte da vida gritando com ela. Depois ficamos imaginando por que nossa vida não funciona. Porque muitas vezes, gente, a gente não se acolhe, a gente só se critica, a gente só olha para o que não funciona na nossa vida, a gente só olha para o que a gente não está fazendo de legal, mas e o que a gente faz de legal? Porque se a gente segue com esse viés a nossa vida, é mais disso que a gente vai ter. A nossa vida não vai funcionar, a gente vai se encher de crenças que são limitantes, que não são legais. E é por aí que a gente vai. Então, realmente, a gente de fato precisa rever isso tudo, e a gente tem essa oportunidade. Complementando, É eu acho muito interessante. interessante que ela faz uma questão que ela diz assim: se você tivesse um amigo que sempre o criticasse, você gostaria de ficar com ele sempre ao seu lado? Se ele sempre colocasse você para baixo. Digamos que você tem um amigo aí, ou uma amiga, ou alguém próximo, né, que sempre lhe coloca para baixo. E familiares também, né, Os Jé?
próprios familiares, né? Você gosta de estar do lado dessas pessoas, né? E o que é que você acha que tudo que essas pessoas estão dizendo, como você acha que vai influenciar na sua vida? É de uma forma positiva ou de uma forma negativa? Vamos pensar e refletir, né? Vamos pensar também né, que essas crenças, elas nos aprisionam. Então, nós estamos certamente vivendo em algumas prisões. E aí nós precisamos ressignificar para tentar se libertar. E o pior de tudo que eu acho é que muitas vezes as pessoas vivem assim, com pessoas assim, e elas nem se dão conta. Elas nem se dão por conta, elas simplesmente vão vivendo e achando que aquilo é normal. É verdade. No próximo ponto, né, ela traz uma questão que o título é Culpando a Família, né? Porque a gente precisa pensar, antes de tudo, né? Vamos pensar na culpa. Como é que vocês acham, né, que uma pessoa vive quando ela passa a vida se culpando? Ou quando ela se culpa muito por algo que aconteceu ou que está acontecendo, né? Por quê? Porque, olha só, a culpa é um dos modos mais garantidos de você permanecer dentro de um problema. É uma garantia que você vai permanecer ali dentro do problema. É a culpa. Então, quando a gente culpa alguém, um outro detalhe, né, é que quando a gente culpa alguém, nós estamos abrindo mão do nosso poder e da nossa responsabilidade sobre aquilo que aconteceu, né? O passado, ele não pode ser mudado, né? Mas ele pode ser ressignificado. E o futuro, ele não deve ser moldado por esses pensamentos atuais que limitam a sua vida, que limitam o seu crescimento, né? Então, o futuro não pode ser moldado por esses tipos de pensamentos, né? Vamos pensar também, às vezes, muita gente, né, culpa os pais. Ah, sempre a culpa é do pai, sempre a culpa é da mãe, sempre a culpa é de alguém, de um cuidador, né, da família. Mas a gente tem que ter muito cuidado com isso, né? E pensar da seguinte maneira: os nossos pais, eles estavam fazendo o máximo que eles podiam com a compreensão, a consciência e a sabedoria que eles tinham naquele momento. Por isso a gente tem que ter cuidado com os julgamentos. Por exemplo, você é filho de pais que foram pais muito jovens? Vocês acham que pais muito jovens têm, né, a experiência da vida como algumas pessoas mais velhas, né? Então, assim, a gente precisa ter muito cuidado ao julgar e a colocar a culpa, né, nos nossos pais ou em alguém que nos cuidou, né? Porque justamente eles tinham ali, eles estavam num momento de vida onde eles tinham uma compreensão, uma consciência e estavam ali tentando fazer o melhor, né? As pessoas que nos fizeram coisas horríveis, veja bem, as pessoas que nos fizeram coisas horríveis, que a gente considera horríveis, a gente precisa pensar que elas estavam tão assustadas quanto nós, né? Que elas tinham ali alguma questão, alguma coisa que provocava, né? Que fazia com que ela fizesse aquilo. E, no entanto, nós podemos pensar que ela estava bem, a pessoa estava bem, estava feliz realizando aquele mal, né? Mas não é bem assim. Vamos pensar que a pessoa também sofria, né? Estava em processo de sofrimento. Tão amedrontado quanto você, ao falar de qualquer assunto, qualquer coisa que mexa com você, né? Então, as coisas que ensinavam era exatamente aquilo que elas tinham aprendido.
Então, digamos, por exemplo, meu avô, digamos assim, meu avô era rígido, meu pai é rígido, eu vou ser rígido. Então, às vezes a gente tem a tendência de repetir, né? Até mesmo as crenças que os nossos pais, os nossos avós nos diziam. A gente vai saindo aí repetindo, né? E assim, né, já por trás de todo adulto difícil, existe uma criança que foi muito ferida, que foi muito machucada, que está cheio de crenças limitantes. Quando a gente compreende isso, a gente tem uma empatia maior, a gente começa a ver de outra forma, né? A gente desenvolve até uma caridade maior para com a gente e para com o outro, né? Isso mesmo, isso mesmo. Era isso justamente. Você complementou o que eu ia dizer em seguida, que é, essas coisas, né, que a gente aprendeu, ou que a gente escutou, ou esse adulto que fez parte ali da nossa vida, que nos machucou, que a gente acha que tem culpa por alguma coisa, né? Eu lanço uma questão. Por exemplo, eu lanço uma pergunta, né? Você sabe da infância dos seus pais? Você sabe como foi? Você já algum dia perguntou como foi a infância da sua mãe, do seu pai ou da sua avó? Eu me Sim. lembro que eu fiz muito esse trabalho de perguntar. Eu ia e perguntava. E isso me transformou, porque eu passei a entender por que as coisas aconteciam. Por que que uma determinada coisa havia acontecido? Eu passei a entender quando eu perguntei. E aí é como a Renata disse, você acaba tendo compaixão, você acaba Compaixão. entendendo, tendo empatia Sim. pelo outro. Entendendo que sua mãe é assim por causa daquilo, seu pai é assim por causa daquilo, seu avô é assim por causa. Entende? É isso que a gente quer passar aqui, né? Então, aí você pensa, quando você entender a história da pessoa, do seu pai ou da sua mãe, ou de alguma pessoa que você, né, tem alguma questão, você pode perguntar a si mesmo, né, que tipo de infância criaria uma pessoa como essa? Ou seja, essa pessoa passou por muitas coisas, né? Então, talvez você precise desse conhecimento para a sua libertação. Quando eu estava lendo isso, eu me lembrei muito, porque, gente, eu vou dizer aqui com toda a verdade, eu precisei de todo esse conhecimento para me libertar de muitas questões. Fui lá atrás, perguntei, né? Procurei entender e tive compaixão, né? Eu acho É, que todos nós, eu acho que nós três aqui fomos muito impactados pela metodologia de Luiz e Rei e mudamos realmente. E eu digo, porque eu conheço cada um de vocês e me conheço também, e acompanhei essa trajetória. Então, assim, é linda essa metodologia, né? e aí, eu só para concluir, né? Eu vou terminar com uma frase que tem aqui no livro, eu vou ler, para vocês verem quanto isso é poderoso, né? Ela diz assim: você só poderá se libertar depois de libertá-los. Você só poderá se perdoar depois de perdoá-los. Se exigir perfeição deles, exigirá perfeição de si mesmo. E isso lhe tornará infeliz a vida toda. Porque não existe perfeição. Não existe um ser humano perfeito. E a vida não pode ser como você queria que ela tivesse sido. Né? Ela simplesmente foi. O passado passou. Agora é hora de transformar, de pensar sobre esse futuro de uma outra maneira, de se livrar de crenças que lhe colocam em lugares aonde você não aguenta ou não quer mais estar. É bem forte, né? Se Muito. exigir perfeição deles, exigirá a perfeição de si mesmo, o que o tornará infeliz a vida toda. É, É muito forte. Gente, eu para retomar aqui para o próximo capítulo, que é para o próximo item, que é a escolha dos pais, eu quero fazer uma observação em virtude de tudo que vocês colocaram aí, né?
Mas a principal filosofia, principal não, a primeira da lista dos pontos da filosofia da Louise Hay é: somos 100% responsáveis por nossas experiências. Gente, isso não é muito maravilhoso, né, meninos? Porque, veja bem, se eu não tenho poder sobre a minha vida, eu dou o poder para quem? Para quem me maltratou, para quem não me cuidou do jeito que eu achei que deveria, não é verdade? Então, quando eu olho para essa frase, eu me sinto plena, né? O poder está na minha mão. Eu escolho se eu vou ficar alimentando todas essas dores e mágoas ou se eu vou dar um jeito de ressignificar isso. Olha que coisa forte, poderosa, né? Então, o Jefferson falou, a Rê também, colocando essa questão do fato da gente sempre querer responsabilizar alguém, colocar culpa, né, no pai ou na mãe, que eram pessoas como nós, e bem vocês disseram aí que eram crianças feridas. A Luísa Rey vai falar isso o tempo inteiro. Ela fala: dentro de cada adulto existe uma criança ferida também. Então, com esse olhar de amor para essas pessoas, a gente começa a trocar o nosso padrão, né? Então, nós três aqui somos pessoas que estamos aí numa caminhada, muitos de vocês podem já estar nessa caminhada. A gente está buscando esse entendimento e olhar para as raízes. O que o Jefferson falou é extremamente importante. Uma árvore, para dar bons frutos, ela tem normalmente uma raiz profunda. Quem são essas raízes, né? São os nossos ancestrais. Então, você não precisa fazer necessariamente uma árvore genealógica de não sei quantas mil gerações, mas se você conseguir reconhecer e olhar para os seus ancestrais mais próximos e tentar entender o que eles passaram, como o Jefferson propôs aí, você já vai mudar o seu olhar. Então, eu vai falar: nossa, mas então, eu lembro de uma pessoa que me falou assim: eu levei tapa no bumbum, o meu pai levou soco na cara, o outro levou não sei o quê. Quer dizer, se você começar a olhar para trás, você vai ver que você está no lucro, né? Que você está no melhor momento aí, que a sua fase ainda é muito boa perto do que os outros viveram. Então, eu achei fantástico, viu? Obrigada aí pelas colocações que vocês fizeram, foi muito legal. E é Aí, possível gente, mudar esse padrão a é partir do possível momento que a mudar. gente escolhe isso, né? Que a gente escolhe fazer diferente, porque a gente tem esse poder. Gente, nós estamos caminhando para o final, né? Tá Sim, quase no sim. finalzinho. Eu vou falar brevemente sobre a escolha dos pais, porque é uma visão da filosofia da Louise Hay. Mas aqui, provavelmente, algumas pessoas não acreditem nisso, né? Que é uma visão assim. Ela diz que a gente escolhe o nosso pai e nossa mãe. E quando a gente vai vir para vivenciar a experiência aqui na Terra, a gente sabe as limitações que a gente tem, os problemas que a gente precisa resolver na nossa questão evolutiva, né? Que a gente tem que melhorar essa parte, por exemplo, de se amar mais. Então, a gente escolhe o pai e a mãe que vai, de repente, nos colocar nessa situação, que vai nos deixar sem tanto amor, que vai nos privar, né, desse amor, enfim. Então, quando ela propõe isso, ela quer dizer que a gente vem para cá, uma viagem interminável nesse planeta, para aprender exatamente o que a gente precisa. Então, nessa perspectiva, ela diz: nós escolhemos os nossos pais. Se aquele pai fez para você o que você acha que foi muito ruim, ela diz que você escolheu, que você sabia o que você ia passar, que era para o seu aprendizado. Em outras perspectivas, já falando por mim, né, e por outras pessoas que eu atendo, de repente você pode dizer: ah, mas foi Deus que fez, foi Deus que mandou. Então, tudo bem. Você acha que Deus ia errar o endereço? Ele ia errar a barriga? Ele ia errar o pai? Né? Então, se você teve esse pai, essa mãe, era exatamente o que você precisava para viver. E eu já falei com pessoas, gente, que fica morando na casa do pai até os sei quantos mil anos, 40, 50 anos, reclamando da mãe e do pai. E imagine se fosse uma mãe boazinha. Nunca ia sair de lá, né? Então, eu acredito que esse olhar aí para a nossa autorresponsabilidade, independente se você acredita que a gente escolhe ou não os pais, é importante que você olhe para esses pais como os pais certos para você, que vai ser melhor para o seu processo, tá bom? Daí o próximo é a Renata, né, dando ouvido aos outros, e a gente vai caminhando para encerrar, né?
Nós terminamos sofrendo influências de várias pessoas ao longo da nossa vida, como, por exemplo, dos nossos irmãos mais velhos, que são pessoas muito significativas, sendo que muitas vezes esses irmãos mais velhos, eles estão cheios de broncas, de infelicidades, de dores, e eles terminam reverberando isso na gente, e a gente termina se contaminando com tudo isso. Né? Então, a gente, ao longo da vida, a gente sofre influência, e principalmente na primeira infância, né? Uma influência muito forte de muitas pessoas, dos professores, né? Que são pessoas também de muita autoridade e que termina falando coisas e que a gente termina engolindo como sendo verdade, vizinhos, né? Muitas vezes eu vejo tantas pessoas assim que levam a vida preocupados com o que o vizinho vai dizer, com o que o vizinho vai falar, qual o julgamento do outro. Então, assim, a gente precisa assim olhar para tudo isso para poder se libertar. E É, quando a gente começa a olhar mais para a gente e menos para o outro, aí as coisas fluem melhor ainda. é. Só para finalizar, né, eu acredito muito, meninas, que essa live de hoje assim, foi muito significativa, que a gente foi assim, em pontos essenciais. E eu Sim, acredito que vai ajudar a muita gente. Então, bom, vamos olhar para o final, né? Cada final de capítulo ela deixa uma mensagem, e aí vamos para a de hoje, que diz o seguinte: na intimidade da vida onde estou, tudo é perfeito, pleno e completo. O passado não tem poder sobre mim, porque eu estou disposto a aprender e mudar. Vejo o passado como necessário para me trazer até onde estou hoje. Estou disposto a começar bem aqui onde estou agora, a limpar, fazer a faxina, né, dos cômodos de minha casa mental. Sei que não importa onde inicio, de modo que agora começo com os cômodos menores e mais fáceis, e assim verei os resultados rapidamente. Sinto-me emocionado por estar no meio dessa aventura, pois sei que nunca passarei por essa experiência específica de novo. Estou disposto a me libertar. Tudo está bem no meu mundo. É isso, é excelente, né? E assim, vamos encerrando. Obrigado por hoje, obrigado a todo mundo que esteve aqui, todo mundo que vai assistir. Mais de 400 pessoas já assistiram as outras, né? Então, assim, a gente agradece bastante. E, se Deus quiser, nos encontramos aqui em 2025. Que esse ano seja um ano de muita luz, né? De Obrigada, muita luz gente. para todos nós. Obrigada, até o ano que vem. obrigada. Obrigado. Tchau. Tchau. Tchau.